sobre o livro Bebê de Rosemary, escrito pelo autor Ira Levin, acho que assim se pronuncia. Eu li esse livro aqui no iPad. E esse livro ele faz parte da Maratona Literária do Terror, criada pelo Rubens do Ler Vicia. Vou deixar os links aqui no box de informação. E o tema do mês de junho era um livro de terror com demônios. Então eu fiquei em dúvida entre o Bebê de Rosemary e o Exorcista. Mas aí eu escolhi o Bebê de Rosemary e o Exorcista ficará agora para o mês de julho, porque é um livro de terror com crianças. Apesar que eu poderia ter invertido, mas enfim. Esse mês foi lido o Bebê de Rosemary. O livro foi publicado no ano de 1967. Tem um filme que até então eu nunca havia assistido, então eu li o livro e assisti o filme. E assim, gente, eu tenho muitas coisinhas para falar sobre esse livro, porque eu acho ele um grande clichê, não literário, tá? Mas um grande clichê entre versos catolicismo e paganismo. Muito clichê. Porém, um livro que eu adorei ter lido, um livro que é muito gostoso, ele é muito dinâmico, porém eu senti falta de uma continuação. Eu cheguei lá no final e falei, não pode ter terminado desse jeito. Como eu li no iPad, eu pensei, será que tá cortado? Será que esqueceram de colocar a continuação aqui? Aí eu mandei mensagem para um amigo booktuber aqui também, falei, você já leu o Bebê de Rosemary? Como que termina o livro? Aí ele falou, olha, eu não li o livro, mas o filme termina assim. Aí eu falei, então é isso mesmo, então o livro também termina aqui. Aí depois eu confirmei com uma outra pessoa, e sim, o livro terminava ali. Eu falei, não. E aí eu assisti o filme e eu falei, não, tem que ter uma continuação, quero saber o que aconteceu com essa criança. E aí eu descobri, né, esse próprio amigo meu disse que tem uma continuação, que o autor escreveu a continuação, que se chama O Filho de Rosemary, e eu quero muito ler essa continuação, porque não dá, gente. Assim, muitas pessoas acham que foi uma história fechadinha, bonitinha, mas eu não achei uma história fechada, porque quando chegou ali que eu queria mais ainda saber. Porque fica aquela questão, e essa criança? Ok que ela tem aquele lado demoníaco e tem o lado da Rosemary também. Então eu precisava saber que lado que essa criança iria seguir. Será que realmente ela era ali um filho da profecia? Realmente um demônio? Ou só com corpinho e carinha de demônio? Então eu fiquei bem curiosa. Mas enfim, né? Vou deixar meus comentários para o final do vídeo. Vamos para a história geral do livro. Então você tem a Rosemary, que foi uma criança, né, uma garota criada dentro do catolicismo, uma família muito católica. Então ela fez todo aquele protocolo, né, de batismo, comunhão, crisma e tudo, uma família extremamente católica mesmo, mas que aí de repente ela conhece um cara, né, que é o Guy, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Conhece esse cara que ele não é um rapaz religioso e por N motivos, né, você vai lendo ali na história, ela se torna uma agnóstica. Então, ela se envolve com esse cara, ela se casa com esse cara e a família é totalmente contra, justamente por ele não ser católico e pela Rosemary ter deixado a religião. Então, eles foram extremamente radicais a esse ponto. Ah, o seu namorado, o seu marido não é católico, então você não faz mais parte da família, assim, deixaram totalmente a Rosemary de lado. E quando eles casaram, eles começaram a procurar um apartamento, um lugar para eles ficarem e tal, então eles tinham meio que fechado já um contrato com o lugar X, até que apareceu esse edifício famosíssimo, que é o Branford, que é um prédio, né, que tem toda uma história, e que como é um prédio muito antigo, o apartamento é gigantesco, né? Não era como os apartamentos novos, pequenininhos, ele era gigantesco e tal. E eles foram para conhecer esse apartamento, a Rosemary ficou extremamente encantada, justamente por ser um apartamento gigantesco e tal. E, enfim, eles acabaram, né, desfazendo aquele outro contrato e foram morar nesse apartamento. Porém, o casal, eles tinham uma amizade ali em comum, que era com um escritor de histórias juvenis, né? O cara era escritor de livros para adolescentes e tal. E ele já conhecia um pouco da história desse edifício. Então, ele comentou com a Rosemary e tal, que nesse edifício já havia acontecido muitos suicídios, que tinha uma história de umas irmãs lá que comiam crianças.
que um tal de Adrian Marcato era um bruxo, um feiticeiro, morou naquele prédio, e ele era conhecido por fazer magia negra e etc. Então eles ficaram, né, um pouco assim, mas não vamos dar atenção para essas histórias antigas, isso aconteceu no século passado e vida nova. E a Rosemary tinha aquela coisa, aquele sonho, né, de casar e ter filhos, né? Então o que ela mais queria era um lugar grande para o filho ter um quarto e ela ter vários e vários filhos. Eles se mudaram, decoraram todo o apartamento, ainda ficou faltando várias coisas e tal. E tem um certo porão lá, que era uma lavanderia, e que a Rosemary sempre ficava um pouco assustada de ir naquele porão, porque esse amigo já tinha contado umas histórias meio estranhas que tinha acontecido naquele porão, de que acharam um bebezinho morto lá e tal. Então ela sempre ficava assustada. E um dia, ela na lavanderia, tinha uma moça, que depois elas, né, acabaram se conhecendo, ela se chamava Terry. E ela era, digamos que, uma hóspede de um casal que morava ali do lado do apartamento da Rosemary. Era um casal de velhinhos que moravam lá no 7A e a Rosemary morava no 7E. Então essa Terry começou a contar que morava com esse casal, que eles meio que resgataram ela, eles nunca tiveram filhos e que ela estava na rua se drogando e etc. E que meio que eles tiraram ela da sarjeta e que ela era muito agradecida a eles e tal. E no momento que elas estavam ali conversando, elas escutaram um barulho de tipo uma vidraça se quebrando. E elas ficaram meio assustadas, e a Rosemary comentou com ela que tinha um certo receio dali, e a Terry também comentou, e elas decidiram, né, elas combinaram de toda vez que uma precisava lavar roupa, delas sempre irem juntas até lá, pra ninguém ir sozinho e ficar com medo. E nisso a Terry mostra pra ela um talismã que esse casal, né, deu a ela de presente, que é um talismã da sorte. Então ele é uma esfera, e dentro ele tinha um líquido, uma erva tal, e que tinha um cheiro meio estranho. A Rosemary não gostou muito, mas achou o pingente muito bonito. Até a Terry mencionou que já tinha mais de 300 anos de idade e tal. E um determinado dia, a Rosemary com o marido voltando ali de um teatro, enfim, não lembro agora, eles perceberam uma certa movimentação em frente ao prédio. E, enfim, a Terry havia se suicidado. Ela se jogou da janela, né, do apartamento do casal e se matou. E a Rosemary ficou extremamente chocada, porque ela tinha conversado com a Terry, né, e viu que ela era uma pessoa super bacana, falou super bem do casal de velhinhos, né, que tinham acolhido ela e tal, e parece que estava tudo bem. E aí nisso o casal de velhinhos estão chegando, até então a Rosemary não os conhecia, acabou conhecendo, a Rosemary deu, né, os sentimentos, né, os pêsames para o casal, falou que a Terry havia falado muito bem deles e tal, e enfim. Nisso, a senhora, né, a velhinha, acho que no dia seguinte, não me recordo, foi até o apartamento da Rosemary para agradecê-la pela cordialidade, por ter dito aquelas palavras, né, que a Terry disse que gostava muito do casal, que era muito agradecida, naquele momento, né, de grande sofrimento para o casal e tal. E ali a Rosemary convida a senhora para entrar, a senhora conhece o apartamento, e ela achou essa mulher assim muito curiosa, né? Até mesmo porque ela já conhecia aquele apartamento, né? O apartamento era de uma senhora chamada Gardenia, eu acho que é isso, não me recordo. E ela acabou falecendo, ela ficou doente, morreu no hospital. Então ela já conhecia, já era amiga dela. E essa Gardenia, ela tinha uma estufa na casa dela, cheia de plantas medicinais e tal, que isso na verdade ficou depois para essa outra senhora. E ali elas conversaram muito, ela mostrou o apartamento para a senhora ficou admirada pela nova decoração e tudo mais. E assim, ficaram grandes amigos. Ela convidou o casal, né, Rosemary com o marido, para um jantar e tal. E assim, criou-se uma amizade. Só que a Rosemary, ela sempre ficava com o pezinho atrás, porque ela achava que eles eram meio intrometidos, se intrometiam muito na vida dela. Mas ao mesmo tempo, eles eram um casal de velhinhos e eram sozinhos. Tinham acabado de perder uma pessoa que estavam cuidando como se fosse uma neta. Então ela tinha dó ao mesmo tempo. Então ela permitiu, na verdade, esse relacionamento mais aberto, né, entre esse casal. E o marido, em determinados momentos, meio que cutucava a Rosemary, dizendo assim, eles são de idade, perderam o ciclano, para de pensar desse jeito, é bom a gente ter vizinhos, né,
que se preocupam com a gente, se a gente precisar, alguma coisa nesse sentido. E ali foi. E essa velhinha começa a perguntar para Rosemary se ela deseja ter filhos, e a Rosemary fala que o grande desejo dela é ter um filho e tal. E aí ela começa a perguntar sobre a família da Rosemary, se ela tinha irmãs, e se essas irmãs tinham filhos, e sim, era uma família bem fértil. E isso foi muito importante para essa senhora. Até que chega o dia que a Rosemary fica grávida, conta para o marido, né, todo alegre, fala, não, nós temos que compartilhar dessa notícia com aquele casal simpático. Então chama o casal fica todo feliz e imediatamente a senhora fala que conhece um médico que é super famoso, tanto que até a própria Rosemary o conhece, né? Enfim, ele é super famoso. Não, você tem que passar com ele, etc e tal. E a Rosemary já tinha meio que um médico ali, mas ela acabou mudando de médico. E assim, a Rosemary tem uma gravidez estranha. Por quê? O médico não passa para ela aqueles remédios normais que as mulheres gestantes precisam tomar. E pede para essa senhora fazer um suco para ela de uma erva X. E nisso, antes mesmo da Rosemary engravidar, ela deu aquele pingente que era da Terry, ela deu para Rosemary. E dentro dele tem uma erva chamada erva de Tâmis. Acho que é isso. E tem um cheiro meio ruim, mas a Rosemary acaba aceitando e acaba usando. E esse suco que o médico pediu para essa senhora fazer para a Rosemary tomar todos os dias de manhã é feito com várias ervas e tal, e uma delas é essa erva de Tâmis. E o que acontece? A Rosemary ela vai definhando, ela vai emagrecendo, ela não tá com uma aparência de uma mulher grávida, sim de uma mulher muito doente. E todas as pessoas que estão em volta dela percebem isso, inclusive aquele amigo dela, o escritor. Tanto que ele vai até a casa de Rosemary, até fala que o parto das duas filhas dele, quem fez foi aquele médico, mas que existe alguma coisa de errado. Ela não pode ficar com aquela aparência, existe alguma coisa de errado. E ela sente muitas dores, muitas dores. E ele fala que fica de pesquisar sobre aquela erva Tâmis, e ele vai embora, ele pesquisa, e a Rosemary começa a desconfiar daquele suco, ela não toma mais aquele suco, ela começa a tomar o medicamento normal que uma mulher grávida tem que tomar, e etc. E ali, gente, durante o processo dessa gestação, ela descobre, né, que esse casal de velhinhos, entre todas as pessoas daquele prédio, inclusive o médico, fazem parte de uma seita satânica. E dali em diante eu não vou contar mais pra vocês. Eu sei que esse livro ele já é super conhecido, é um livro muito antigo, o filme todos vocês já devem ter assistido, mas se você for que nem eu, que nunca não sabia absolutamente nada da história e que também nunca havia assistido o filme, então eu prefiro não contar o que acontece depois, tá? Mas vamos aos meus comentários, o que eu achei desse livro? O autor menciona no livro o Aleister Crowley, tá? O Aleister Crowley foi um bruxo, um ocultista. Ele nasceu aqui em 1875 e faleceu em 1947. Ele foi um cara que nasceu e foi educado na Inglaterra. Em 1920, o Aleister Crowley ele se mudou para Sicília e ali ele conheceu o paganismo italiano, a famosa stregheria, que é conhecida como a bruxaria italiana. Então ele começou a praticar a bruxaria italiana. E logo ali no final dos anos 40 ele foi apresentado ao Gerald Gardner, que é o precursor da religião Wicca, que eu não sei se vocês conhecem, mas eu sou da religião Wicca, eu sou uma sacerdotisa wiccana, e eu falo que eu tenho um pezinho atrás com Aleister Crowley. Diz a lenda que o Aleister Crowley ele foi membro de um coven chamado Coven dos Nove, e dizem que ele obteve o segundo grau de iniciação, porque para quem não sabe existem graus de iniciação dentro da bruxaria, dentro da Wicca, e isso varia muito de tradição para tradição. Por exemplo, a minha tradição são 3 graus iniciáticos, e o Aleister Crowley, dentro dessa tradição específica, que eu não sei dizer para vocês, eu sei que era da bruxaria italiana, da estregueria, ele fez a iniciação de segundo grau e depois disso ele foi expulso da tradição. E quais foram os motivos de ter sido expulso? Justamente porque não comparecia a todos os rituais, por exemplo, os sabás e os esbats, e porque ele tinha uma certa perversão sexual. Porque isso não existe dentro da bruxaria, ok? Isso não existe.
questão de orgias, de satanismo, ou seja lá o que for, isso não existe, tá? Eu conheço a bruxaria italiana, eu venho de uma família italiana, apesar de uma família católica, mas que tem um pezinho lá dentro, então eu sei como que funcionam as coisas e não é nada de mal, de ruim, então não existe nada desse tipo de coisa. E o Aleister Crowley, eu acho que ele foi por um caminho que não era muito bacana. E eu conheço um pouquinho da história dele, já estudei, já li alguns dos seus livros. E eu tenho um pezinho atrás com ele, gente. De verdade, eu sempre tive um pezinho atrás com o Aleister Crowley. Então acho que foi meio que por isso que eles, né, o autor acabou pegando o Aleister Crowley e ter colocado ali no livro. Eu tentei pesquisar um pouquinho sobre o próprio autor, né, para saber como que era a vida religiosa dele e tal, mas eu não consegui fontes. Se alguém souber de alguma fonte que fala sobre a história desse autor e tal, por favor, deixa aqui nos comentários o link, enfim, que eu quero dar uma pesquisada depois. Porque eu fiquei bem curiosa em saber o que ele pensava realmente sobre essas questões. E depois eu sei que o Aleister Crowley continuou ali com o seu ocultismo, com as suas próprias tradições, e ele era conhecido como mago negro, como mago satanista. Mas até aí eu fico um pouco assim em cima do muro, porque tudo que é relacionado à bruxaria é satânico, é do mal, é do diabo, né? Que isso foi uma coisa imposta pelo cristianismo na Idade Média. Então não dá para se ter certeza se realmente é ou não é. Mas devido a alguns estudos, algumas coisas que eu já li nos próprios livros de Aleister Crowley, eu fico também com o pezinho ali atrás. Só para complementar o que eu tenho, né, qual a minha opinião sobre esse livro, para quem não sabe, eu estou lendo esse livro aqui, estou fazendo um diário de leitura aqui no canal, que se chama O Outono da Idade Média, do historiador Johann Huizinga. Então eu comecei fazendo um diário de leitura. Então é um livro que fala ali sobre o final da Idade Média, sobre século XIV e século XV na França e nos Países Baixos. E ele fala uma coisa muito interessante nesse livro, né? Que é o seguinte. Então ele fala o seguinte no livro, que lá na Idade Média você tinha duas religiões. Você tinha a religião popular e você tinha a religião dos letrados, tá? Das pessoas que eram considerados racionais. Então, essas duas religiões acabam entrando em conflito e aí cria-se duas novas religiões, que é o catolicismo e o protestantismo. E aquela religião popular que existiu, o que aconteceu com ela? Ela virou bruxaria, ela virou magia, feitiçaria, enfim, ela foi colocada de lado, ok? Então, isso acrescenta muito para aquele clichê que eu considerei esse livro, né? Porque a magia, a bruxaria, essa religião popular anterior ao cristianismo, ela foi considerada algo demoníaco. E isso foi algo imposto pelo cristianismo, né? Na Idade Média, principalmente ali na Inquisição, né? Porque eles não queriam, porque dentro do paganismo você tinha uma deusa e não um deus, né? Era uma mulher. E como tem toda aquela história que a igreja, né, que o cristianismo criou, que a mulher veio de uma costela torta de Adão, porque a mulher nunca poderá ser direita na vida, então, opa, peraí, nós não temos uma deusa, nós temos um Deus, que é homem, o patriarcado. Então você deixa a imagem da mulher, né, da deusa, para entrar no patriarcado. Então ali você teve todas aquelas guerras e que existe até hoje, né? As pessoas, enfim, não vou entrar nesse mérito nesse vídeo. Mas esse livro ele tem todos aqueles clichês, né? Que o cristianismo colocou, né? Que bruxa deu origem que é uma mulher que deu origem ao pecado, por isso ela, no caso aqui de bebê de Rosemary, deu à luz a Satã. Uma mulher, é sempre a mulher, né? A mulher que era super católica, que cresceu dentro da igreja e que se afastou para dar luz ao demônio. Tudo isso porque ela se afastou do cristianismo, se afastou da religião dela. Então, olha, a religião era o seu melhor caminho, né? Outro clichê ali também. Talismã, né? No livro você tem muita questão do talismã, que é um talismã para dar sorte. Sim, nós fazemos esses tipos de coisa, mas nunca para interferir no livre-arbítrio das pessoas. Então existe uma grande diferença entre amuleto e talismã. O amuleto é aquele que nós utilizamos para afastar o mal.
né? É para nos proteger. O talismã é para atrair alguns benefícios. Então, no caso, aquele talismã era um talismã da sorte, que era para trazer o quê? Benefícios, sorte para aquela pessoa. E na verdade, aquela erva Tamis, que depois, né, a gente fica sabendo que é a erva do diabo, era para tomar, ela estava tomando aquilo para poder alimentar o bebê depois, etc. E não, isso não tem nada a ver. Mas enfim, é aquilo, gente. Eu achei um clichêzão assim de bruxaria versus cristianismo por parte do próprio autor, mas é uma história extremamente incrível. Eu fiquei super curiosa, quero ler a continuação e vai ter vídeo desse livro aqui no canal porque eu irei ler sim. E é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixe o joinha de vocês, compartilhe, se inscrevam no canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau!